Amigos, estamos começando o nosso encontro semanal através do Diálogo Espírita. E você, no momento, está nos assistindo pela televisão, ou talvez pelo computador, ou pelo smartphone. E nós achamos que é uma boa escolha. Daqui a pouco você poderá estar sintonizando outros canais quaisquer, alguns de qualidade, outros talvez nem tanto, ou acessando vídeos do YouTube, né? Mas há um problema que a maioria das pessoas já percebeu, mas ainda não aprendeu como resolver, né? A existência de muitos péssimos programas de televisão e vídeos no YouTube que estão praticamente acessíveis a qualquer pessoa de qualquer idade, né? E muito desperdício de tempo, para falarmos o mínimo, nas redes sociais. Por isso, nosso assunto do tema livre é a influência espiritual da TV na família brasileira. Por que e como nós devemos ligar o sinal de alerta na hora de escolher o conteúdo que é vinculado pelos meios de comunicação de massa ou através dos contatos pessoais mais utilizados, né? Ou mesmo utilizando os meios virtuais. Ainda hoje nós temos a apresentação do quadro Saúde e Espiritualidade. Especialmente para você, meu amigo, você, minha amiga, o Diálogo Espírita está no ar. Caríssimos amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos falar sobre a influência das mídias de um modo geral, mas talvez com uma ênfase um pouco maior da televisão e da internet na família brasileira. A gente tem que ficar com o nosso sinal de alerta ligado para tentar aí. Eu sei que é difícil, eu já vou passar aqui a lembrança, né, da presença da Andréia e do Joilson para comentar com a gente isso aí. E até já gostei de passar para a Andréia esse pontapé inicial aí. Há alguma coisa que a gente pode fazer, Andréia? As famílias hoje, pais principalmente, e ver seus filhos, como é que vai? Proíbe, não proíbe? Tenta diálogo, conversa, põe senha na internet? O que você acha que deve fazer? Difícil. É um tema muito comum hoje em dia, né? A influência da TV e da mídia na educação das crianças, dos adolescentes, né? Só que a gente tem que pensar sobre dois aspectos. O aspecto da psicologia, por exemplo, que é da educação, de como a criança aprende, né? Então, a criança aprende muito por modelo. Então, tanto que uma forma de aprendizagem é a modelação, né? O pai, a mãe, a família modela o comportamento adequado, né? Então, a criança, por exemplo, que fica horas na frente da televisão, ela não tem desenvolvimento nem neurológico, nem psicológico para conseguir saber se aquilo que ela está assistindo tem uma qualidade, tem um princípio bom, moral, ético, né? Ela não consegue discernir isso. Então, quem é responsável por isso seria os pais. Mas hoje a gente vê pais altamente encarregados, com dupla jornada de trabalho, mães também que trabalham, às vezes dão aula, às vezes trabalham em 2 ou 3, tem 3 funções, né, para poder manter a família, e a criança fica na frente da televisão, né, ou de jogos. Então, quem vai fazer esse papel? Como ela aprende por modelação, por modelagem, ela está muito sujeita a filtrar coisas, né, que não são adequadas para aquela faixa etária de desenvolvimento. Eu acho que ela até não filtra, ela acaba absorvendo. Ela absorve, mesmo, né? Acaba de certa forma. Joilson. Então, mesmo porque dentro dessa ideia que a Andréia colocou aí, o cérebro da criança ainda está em formação. Isso. E tudo que ela assimila, tudo que ela... Porque a criança ela tem uma capacidade de percepção muito grande. Às vezes a gente pensa que não, mas a criança ela capta tudo assim com muita facilidade. E aí, obviamente, ela vai acabar internalizando certas coisas que, obviamente, não são boas para a idade dela, né? E isso, lá na frente,
vai reverter também, vai influenciar no comportamento dessa criança. À medida que ela for crescendo, porque daí ela vê o comportamento de uma criança ou de um adolescente ali na pré-adolescência, um comportamento agressivo muitas vezes com os pais, ela assimila isso. Ela aprende realmente, como a Andrea falou, pelo modelo, pela modelagem. E ela acha que aquilo ali é o correto, porque ela não tem estrutura psicológica, moral de entender que aquilo ali está errado. Muito difícil para ela. Então ela acaba realmente assimilando e depois repetindo esse comportamento. E não sei se vocês perceberam que agora a gente tem menos programas instrutivos, né? Quando eu era criança, tinha programas eu lembro do Daniel Azulay, tinha um programa maravilhoso que ele ensinava a desenhar, contava histórias, chamava Turma do Lambe Lambe. Era uma graça. Então ele contava histórias, ensinava as crianças a fazer brinquedos alternativos, usando coisas recicladas. Hoje em dia a gente não tem opções assim de programas, né? Os programas são muito direcionados ao público adulto, mesmo comerciais, e a criança fica ali assistindo, porque ela pode até assistir um desenho animado, mas no intervalo vem propaganda, vem uma série de coisas, né? Aí, na concepção de vocês, como que os pais podem conduzir essa situação? Se é uma questão de pais ausentes, como diz a Andrea, por circunstâncias, porque a gente vê exemplos aí, de vez em quando, a gente ouve falar que algum artista de novela, ou enfim, eles decidem pela paternidade, pela maternidade, e eu já vi, mas são raríssimas as exceções, assim, eu vou dar um tempo de todo o trabalho, que agora eu vou me dedicar ao meu filho, à minha filha, né? Até uma certa idade e tal, porque, ou seja, abre mão, né, do dinheiro, da fama, da carreira, em parte, mas está cada vez mais difícil encontrar pessoa assim, né? E aí, para a maioria dos casos que não se enquadram nessas exceções, ou seja, que constituem a regra, eles deveriam fazer o quê? Aí, colocando de uma maneira diferente, o espiritismo, as ideias espíritas, elas teriam alguma fórmula, uma orientação que pudesse ajudar esses pais a conciliar as necessidades deles, de carreira, de trabalho e tudo, as outras responsabilidades, com a importância da educação dos filhos, André? Nossa, o Espiritismo ele traz essa noção de que a gente não tá vivendo uma vida só, né? Nós não estamos circunscritos em uma encarnação apenas, né? Então, os pais têm total responsabilidade por encaminhar aquele espírito. Essa é a função primária da família, né? Então, se aquele espírito se mostra rebelde, a família como um todo, pai, mãe, irmãos, precisa forjar um pouco aquele espírito para que ele entenda o que está acontecendo, para que ele diminua a rebeldia, para que ele aprenda com os demais através dos exemplos. Como a gente vai fazer se não entender isso do espiritismo, né? Que são vidas sucessivas, que não acaba com a morte, que o que a gente faz aqui, a gente também vai sofrer a consequência, o que planta, colhe, né? Então, se os pais tomarem essa atenção, acho que fica bem mais fácil. Mas a gente tem que considerar que é uma pequena porcentagem, né? Pois é, Joilson, que pena, né? Porque a doutrina espírita é tão rica, justamente, por isso que eu provoquei essa questão. A doutrina espírita, quando a gente abre o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente recolhe de lá tantas informações de conscientização, inclusive da missão de paternidade, né? Ele diz que uma das principais é essa responsabilidade pelo futuro desse espírito que chega ao lar, né, nessa condição de filho, nessa encarnação, e o futuro deles próprios. Então, não sei mas se você tem esse mesmo entendimento. Mas o Espiritismo oferece essa condição de que o indivíduo se reconheça como espírito antes de ser uma pessoa encarnada. E que ela deveria colocar na frente, fazer todo o esforço possível. Daí eu dizer que alguns, e nem disse que são espíritas, mas por razões outras, que acabam conseguindo fazer esse sacrifício pessoal, diz, não, meu filho é mais importante agora do que dinheiro, do que emprego, do que carreira. Eu vou cuidar deles,
né? Mas aí entra aquela situação. Para quem não é espírita, é muito difícil compreender isso, entender, né, uma pessoa que não é espírita. Agora, o espírita, ele tem, inclusive, questões específicas lá no Livro dos Espíritos que vão tratar desse assunto da responsabilidade dos pais para com os filhos. E eles ainda dizem que tem muitos pais que, por negligenciarem a educação, a orientação dos filhos, depois que desencarnam, e percebendo que o filho não se tornou aquela pessoa que poderia ter sido, eles ficam com um remorso muito grande e isso dói muito. E aí é onde ocorre um processo reencarnatório, um novo processo reencarnatório, para que daí então ele consiga tentar reparar aquele erro que ele cometeu. E ele se sente assim num sentimento de culpa muito grande por não ter orientado o seu filho. Então tem questões no Livro dos Espíritos muito específicas a esse respeito, que orientam os pais, que orientam os filhos também, e que poderiam ser tratados dentro de casa, no seu lar, no momento de um culto do Evangelho no lar, por exemplo. Né? E o Espírito ele tem essa capacidade de perceber. Agora, obviamente, nós temos aí também a questão do livre-arbítrio. Né? Não é porque é espírita que a pessoa tem essa compreensão na sua, assim, 100%. Né? O material ainda nos prende muito. E aí a pessoa acaba deixando essa questão da educação dos filhos para um segundo plano e depois até por sentimento de culpa, por não estar com os filhos o tempo que ele gostaria de estar, permite que os filhos ajam de uma forma que não deveria. Ele libera tudo para o filho. Aí... É o ponto que eu queria chegar. Eu acho, né, penso que falta realmente o exercício da autoridade paterna, né? A partir do momento que há um consentimento, desde o que ela faz, lá que você falou bem de pequenininha, a criança não tem o discernimento de saber o programa que vai fazer bem ou vai fazer mal para ela psicologicamente falando. Entretanto, ela sabe muito bem que se o pai e a mãe chegar a dizer que isso não é para fazer, ela, com 3, 4 anos, ela tem entendimento perfeito sobre isso aí. Então, o que acontece? Não só para a criança, mas para o jovem, para o adolescente, a partir do momento em que é liberado e que o pai e a mãe perdem o controle de dizer não assista esse tipo de coisa porque não presta e ele desrespeita, aí entra tudo aquele lixo. A Rose, um programa recente aí, falou lá que nem só de pão vive o homem, porque existe o alimento da alma, né? Gente, com os programas de televisão, principalmente televisão aberta, mas hoje já foi melhor as TVs a cabo, hoje em dia já está quase a mesma coisa. Só porque existe muito mais canais, dá para selecionar ainda, dá para zapear melhor, né? Mas continua um conteúdo sofrível, a maioria deles. Então o que acontece? Quando você vê alguns desses reality shows, BBB, as novelas, né? Esse é altamente pernicioso, não só para criança, mas para os adultos, com o tipo de costume que é introduzido para dentro dos nossos lares, na maneira de vestir, a rebeldia, a própria insuflando o desafio dos filhos em relação à autoridade paterna. Então tudo isso vai criando um clima, daqui a pouco perde completamente o controle dos pais sobre os filhos, é aquilo que ele disse, eles acabam tomando conta e inverte-se até, eles que se tornam escravizam os próprios pais, se torna absolutista dentro de casa, né? Na verdade a gente teria que entender que a televisão ela é muito mais prejudicial para o desenvolvimento da criança e do adolescente do que ela traz contribuição. Porque se a criança, por exemplo, aprender a brincar com joguinhos, quebra-cabeça, leitura, brincar de giz, brincar de pular corda, subir em árvore, brincadeiras que antes, quando a gente era criança, a gente fazia, né? Correr, brincar no ar livre, se sujar, ela estaria desenvolvendo muito mais a parte psicológica, a parte de intelectualidade, do que ficar na frente da TV. Né? Então, a gente está com uma situação de cegueira na frente de uma televisão, porque eles manipulam totalmente o que vai ser colocado ali. Eles manipulam as propagandas, os programas, a forma de se comunicar é manipulado. Então, eles vendem ideias, a gente vê isso na época da política,
né? A visão que vai direcionando para esse ou para aquele candidato. Sim, sim. Né? Isso para pessoas adultas. E sem falar que isso aí entra na nossa casa por via subliminar. Exato. Existe hoje um estudo para fazer campanha de marketing que é chamado de neuromarketing. Que mexe no sistema nervoso. Que vai mexer lá no sistema nervoso central da pessoa e ela nem sabe o porquê que ela está comprando certas coisas, não sabe o porquê que está tendo certos comportamentos. Isso para adulto. Agora, imagina para uma criança, né, um adolescente que ainda está em processo de formação, o estrago que isso não acaba causando. Então, realmente a gente tem que aprender a filtrar o que assistir hoje em dia, e televisão, quanto menos assistir, melhor. Quando assistir algum programa, procurar estar atento, não ficar hipnotizado na frente da televisão, que é o que ela faz, ela te hipnotiza. Então você tem que estar atento ao que está sendo dito, à propaganda, até mesmo às cores que são colocadas em determinados programas. É tudo para induzir, para te influenciar. Exatamente. E a gente está falando sobre televisão, mas e a internet? Aí entra ainda um pouco mais complicado. Mais complicado, menos. Ainda mais complicado do que a televisão. Né? Filtrar. A internet porque a gente não pode ser ingênuo de excluir, né, a televisão ou a internet, né? Você como psicólogo, você tem filhos? Não tenho. Não tem filhos, mas tem um monte de sobrinhos. Qual é a idade que você acha que deve se largar um celular na mão de uma criança? Olha, depois que a criança já consegue entender a diferença do certo e do errado, né? Mas a partir dos 12 anos que seria o correto. 12 né? anos. 12 anos. Que está Menos entrando que na pré-adolescência. Menos que isso. Sabe usar, mas não sabe usar conscientemente, né? Menos que isso teria que ser monitorado. Os pais, por exemplo, liberar o joguinho, mas monitorar. Quem hoje em dia que espera até os 12? E tem criança de 4 anos que tem, né? De 4, de 5, de 6. E que sabe mais do que os pais lhe dão no aparelho. Eles sabem mais. A questão da internet, por exemplo, no celular ou no tablet ou no próprio computador em casa, né, é que os pais não têm como monitorar o acesso deles à plataforma, né? Então eles podem colocar, por exemplo, eu faço aulas, eu sou professora também. Então eu estou lá pesquisando uma imagem, eu quero usar uma imagem para um tema da psicologia, né? Então eu coloco, por exemplo, fada. Eu quero usar uma imagem de uma fada. Quando você joga esse termo, vem conteúdo pornográfico, vem conteúdo adulto, e é um termo infantil. Então, como que pode como que vai filtrar isso? Então, não é inocente? Sem falar que a curiosidade impele, né, para a criança justamente abrir o que não deve. Né? E como os pais não estão monitorando... Pra perceber que tem uma coisa diferente ali, que ela vai justamente lá, né? Exatamente. A curiosidade é terrível. Joilson, alguma coisa a mais? Internet? Só lembrar, né, que tem um amigo que certa vez ele comentou que tinha um joguinho na internet que o filho dele brincava, o filho dele era pequeno, não tinha nem 12 anos ainda, brincava e tinha lá a vovozinha no jogo. E ele matando a vovozinha, cada vovozinha que aparecia, ele matava a vovozinha. E o pai dele falou assim, mas filho, você está matando a vovozinha? Sim, pai, a vovozinha é o que dá mais pontos. Então, imagina o que é que está entrando na mente de uma criança. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, porque isso acaba, quer queira, quer não, influenciando no comportamento da criança. E tem pai e tem mãe que acha graça, né? Pois é. Eles acham graça, mas que coisa lindinha que eles estão fazendo. É inocente. É inocente. E depois a gente vê tantas barbaridades aí ocorrendo por influência de ameaças terroristas, não sei o quê, invadindo escolas armadas. Da onde que vem essas chacinas, essas ideias absurdas? O outro entra numa igreja e sai atirando. Não sei. Parece que nós, como sociedade, como um todo, nós estamos perdendo o controle, perdendo a mão em certos aspectos da vida. Nós não conseguimos mais governar nem a nós mesmos, nem adultos. Nós mesmos, quanto mais querer policiar, controlar, orientar, disciplinar os pequenos. Né? Gente, nosso tempo está esgotado e temos aí na sequência nossos demais quadros. Voltamos já.
um prazer estar com vocês mais uma vez. Vocês sabiam que a espiritualidade está cada vez mais perto e mais adentrada da saúde do ser humano? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, em setembro último, dentro das suas diretrizes, ela colocou um aceno para todos os seus associados de que a pergunta como está a espiritualidade do seu paciente deverá fazer parte, a partir de agora, da ficha de avaliação do seu paciente, da ficha de identificação ou do prontuário do seu paciente. Mas veja, como vai a espiritualidade desse paciente? Porque está provado hoje que a espiritualidade, os pacientes que têm mais espiritualidade, eles têm uma proteção maior da sua saúde, eles dominam mais as suas emoções, os seus pensamentos, e com isso eles conseguem se adequar melhor aos parâmetros da saúde, vivendo mais e prevenindo doenças. A Associação Brasileira de Cardiologia não fez isso achando alguma coisa. Ela montou um grupo de estudo já há 2, 3 anos atrás, que já participa de 500 a 700 cardiologistas brasileiros, e eles levantaram mais de 100 trabalhos científicos demonstrando que a espiritualidade faz bem para o coração. Então são achados científicos que norteiam agora essa situação da espiritualidade. Vamos lembrar que espiritualidade não é o mesmo que religião. A religião é nós participarmos de uma religião já pronta e nós vamos fazer parte dos seus parâmetros, suas crenças, suas atividades. Mas a espiritualidade ela é um pouco mais ampla e é uma coisa particular de cada pessoa. A pessoa, para ser espiritualizada, não precisa necessariamente ter uma religião, né? Então, se por um acaso a casa de alguém pega fogo, incendeia ou é tomada pelas águas, nós todos nos cotizamos, vamos lá e vamos ajudar a pessoa. Não se pergunta a ela que religião que ela é, nem a nossa, qual é a nossa religião. Isso é espiritualidade, é ajudar sem sombra de nenhuma perquirição, né? Então, esta espiritualidade é que nós precisamos desenvolver cada vez mais no sentido de proteger o ser humano das suas doenças que estão cada vez mais fortes, principalmente as mentais. Então, nós temos que lembrar que também o médico não vai prescrever uma religião para o paciente, não é isto. Não vai indicar uma religião A ou B, mas vai sim perguntar qual é a sua condição de vida, o que ele pensa da eternidade, qual o seu projeto de trabalho na vida, quais os seus motivos de continuar vivendo, como é que convive com a família. Então são fatores hoje emocionais que fazem parte do equilíbrio do ser humano e da sua família, né? Está provado também que as pessoas que professam uma religião, elas estão vivendo mais 6 a 10 anos do que as pessoas que não têm uma religião ou uma religiosidade. Provavelmente as pessoas que têm uma religião, elas estão imersas num grupo, estão aceitas num grupo de pessoas, e esse grupo faz a diferença porque apoia essa pessoa, e ao mesmo tempo essas pessoas teriam hábitos de vida mais saudáveis, menos tabagismo, menos drogas, menos bebidas, e isso favorece com que essas pessoas possam viver mais e melhor. Por isso, hoje, espiritualidade e saúde, espiritualidade e ciência volta a ter um namoro, volta a ser um noivado e provavelmente um casamento muito profundo que vai render muitos frutos positivos para a nossa saúde e o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Olá! No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nós temos a seguinte pergunta: os conflitos no lar podem ter origem em vidas passadas?
Bem, para responder essa questão, nós vamos trabalhar com dois caminhos, né? Duas grandes percepções. Uma percepção que é a percepção levando em conta os estudos da psicologia e outra levando em conta os estudos do espiritismo, né? Quando a gente está falando de algumas percepções da psicologia, nós entendemos que a família ela é um sistema. Então, os indivíduos, eles são, apesar de serem filhos, terem consanguinidade, de terem o fator hereditário, eles são diferentes em suas percepções e individualidade. Então, cada um é diferente, mesmo, por exemplo, em casos de gêmeos idênticos. Porque as vivências, as experiências são muito diversas. Então, é muito comum, dentro de um grupo familiar, haverem diversos tipos de conflitos, porque discordam de gostos, de preferências, desenvolvem, por exemplo, costumes diferentes. As crianças vão para a escola, lá aprendem costumes também diversos, né, de outras crianças que participam de outros núcleos familiares. Então, essa individualidade vai sendo construída dentro do núcleo familiar. Por isso que a família ela é considerada como um grande sistema, cada um ocupando o seu espaço. Então, naturalmente, no desenvolvimento das relações ocorrem os conflitos, né? Esses conflitos, eles devem ser mediados, eles devem ser trabalhados, dialogados, para que isso não interrompa esses laços afetivos familiares, né? Mas é muito comum, por exemplo, o irmão discordar de irmão, quando nasce um irmãozinho mais novo, o irmão mais velho fica com ciúme, né? Há conflitos que vão gerando, por exemplo, crenças na criança de desamparo, de desamor, de desvalor. Essas crenças mais tarde, se elas forem disfuncionais, vão trazer problemas para aquele indivíduo. Então aqui a gente está falando muito do desenvolvimento dos conflitos e tentando entender sobre a ótica da psicologia, né? Mas, se a gente for entender sobre a ótica do Espiritismo, eu gostaria de ler uma parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que explica e exemplifica bem a questão dos conflitos familiares. Então, diz assim, está na parte que fala sobre parentesco corporal e parentesco espiritual. Diz assim, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele só lhe fornece um envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores, que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre, mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores. Então, aqui o que a gente está entendendo, né? Que por já terem vivências em outras vidas, eu posso vir numa família que eu tenho espíritos que não são ou não têm muita afinidade comigo. Então, aqui nascem os conflitos. Então, a resposta da pergunta, sim, as questões de vidas passadas podem interferir nos conflitos familiares. Do lado da psicologia, as questões de vivência, de relacionamento interpessoal, também interferem nos conflitos. Para todos os dois casos, se a gente for olhar pela ótica do espiritismo ou pela ótica da psicologia, a lei do amor, ela estabelece essa relação amigável, de amor, de proximidade, de afeto entre os pares, né? Então, aqui é a grande máxima, né, de Jesus, né? Amar o próximo como a ti mesmo, independente de ser familiar, de ser amigo, de ser um espírito afim ou não. Obrigada, amigos.